Eu queria te ouvir, Andréia, sobre esse caso que o José colocou de forma muito importante, que há outros tantos indiciados. Há uma lista aqui, ó, fiz dever de casa, são os outros 11 indiciados. Eu vou destacar aqui alguns nomes e te perguntar também se isso pode fazer com que o processo se retarde. Olha alguns dos nomes aqui. Bento Albuquerque, este foi, inclusive, ministro do governo Bolsonaro, de Minas e Energia. Foi ele que trouxe, lembra aquele cavalo com a pata quebrada, aquela história que a gente sabe? Fábio Weingarten, que foi ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o Frederic Assef, que é aquele advogado particular da família Bolsonaro, que já se meteu em muita atrapalhada, não sei até hoje quantos celulares tem de fato o Frederic Assef. Tem outros aqui, olha, que estão na lista, Mauro Cid e Mauro César Lourenda Cid, que é este pai do Cid e também general da reserva. Queria te ouvir, Andréia, sobre esse ponto que o José colocou. Olha, eu acredito que haverá denúncia. Eu não acredito que vai esperar a eleição, eu não acredito nada disso. Eu acredito que haverá denúncia, eu acredito que será recebida a denúncia e que vai se iniciar o devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, como tem que ser, não é? E esse fato de ter muita gente envolvida, isso para mim não me surpreendeu nem um pouco, né? Almirante está envolvido, Bento Albuquerque foi ministro de Bolsonaro, um monte como é que chama o treinar? O ex-ajudante de ordem, um monte de ex-ajudante de ordem, muitos fizeram porque era bandido tanto quanto, pelo que tudo indica, não é? E outros fizeram para puxar saco do patrão. A gente sabe muito bem como é que funciona, principalmente dentro do ambiente público, do serviço público. Agora, o que é importante dentro desse ambiente todo, Afonso, é o fato da verdade. No campo do ideal, é que não haja prisão. Né? No campo do ideal é que não haja prisão, que só haja prisão definitiva, com devido processo legal e com a condenação. Mas eu percebo um movimento do clã Bolsonaro, não é? De tentar novamente desqualificar as instituições democráticas, como, por exemplo, a própria Polícia Federal, a própria Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, perceba, antes, essa galera bolsonarista e o clã bolsonarista, eles atacavam, basicamente se centravam em Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes era o comunista e Lula, não é? E Bolsonaro era o pobre coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista, coisa que nunca foi. Agora não. Agora eles estão atacando Polícia Federal, eles estão atacando Procuradoria-Geral da República, e isso pode trazer um mundo que está fora do ideal, que é o real. Significa dizer o quê? Que pode haver prisão preventiva a partir do momento que houver tentativa de destruição de provas, bem como coação de testemunhas. E a não manutenção da ordem pública, ou a tentativa contra a ordem pública, pode ensejar também prisão preventiva de Bolsonaro. E essas manifestações nas redes sociais depõem contra o próprio Bolsonaro. Quem manifesta, André? Flávio Bolsonaro postou hoje, atacando as instituições, Eduardo Bolsonaro, da mesma forma, principalmente agora no momento, quem? A Polícia Federal. Daqui a pouco, quando o Procurador-Geral da República aceitar a denúncia, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar o Procurador-Geral da República. Tudo para vender aquela ideia que Bolsonaro é o pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes e de Lula, porque a gente sabe muito bem que não é esse o caso. Aprontaram e aprontaram muito. E dentro desse ambiente da verdade, da mentira, da fake news, da desinformação, da negação, a gente tem que reverberar esse conhecimento, isso que nós estamos fazendo, para que a mentira possa, de fato e de verdade, ir para o seu lugar, que é o gueto. E dentro desse ambiente, que eles ventilam muito, a gente não pode esquecer, a gente não pode confundir pacificação social com impunidade. É o contrário. A impunidade gera desordem social. Por isso que eu sempre digo, quero que você repita aí, você que está no chat comigo, sem anistia. É sem anistia. E a gente precisa reverberar isso todos os dias. Porque é interessante que, nos tempos atuais, o básico e o redundante se tornou relevante, onde tem que ser explicado,
falado, repetido várias vezes, de tanta desinformação e fake news. Então, que haja justiça de fato e de verdade, sem anistia, e, ao mesmo tempo, a ordem se estabeleça de fato e de verdade. Porque Bolsonaro deixou um grande legado de desordem nas instituições, pelo menos ele tentou, né? Porque ele tentou, mas não conseguiu, de desordem total. Até a todo momento ele apregoava a crise para justificar exatamente o golpe. Só que ele se lascou, mas falta ainda alcançar a justiça ao caso concreto. E eu não acredito, vou ser muito sincera, eu não acredito no campo do ideal, se tratando de Bolsonaro, do seu clã, dos seus asseclas. Eu acredito mais nessa perspectiva do real. Muito importante esse seu comentário, André. E sobre isso que você falou, eu fico. Tem o Maurício Randes, que é jurista e participa sempre aqui com a gente, e ele fala que o que ele teme quando fala de uma discussão de anistia em pleno século XXI é que fique aquele fogo de monturo, ou seja, aquela chama do golpismo que, se ficar mal resolvido hoje, daqui 20, 30 anos, pode acontecer de novo no país. E é isso que a gente não pode, pelo bem do Estado de Direito, a gente não quer vingança de ninguém, a gente quer essa punição, porque eu repito aqui, eu acho que é uma constatação importante, por exemplo, aqueles que invadiram a sede dos poderes naquele atentado golpista no dia 8 de janeiro, no dia 9 eles não se tornaram democratas, não se converteram à democracia, né? Então, quer dizer, é preciso que as instituições dê as respostas, as penas devidas, justamente para que isso não seja, de alguma forma, aceito socialmente, né? Que as pessoas vejam que as suas atitudes têm implicações na justiça, e a Andrea traz um outro ponto que é fundamental, que a justiça ela tem os seus princípios todos, mas ela não vai esperar o dia ideal na cabeça de qualquer um, ela vai ver o fato concreto. E, por exemplo, se o ex-presidente Jair Bolsonaro fizer alguma medida que faça que seja necessária uma prisão preventiva, isso vai ser feito, né? E há pessoas corajosas hoje nas instâncias decisórias que vai tomar essa atitude. Tanto é verdade que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem tentado calibrar muito mais os seus discursos antidemocráticos, porque sabe que isso está no cálculo do judiciário. Quando ele fez aquelas manifestações na Avenida Paulista, por exemplo, e depois no Rio de Janeiro, ele terceirizou ao Silas Malafaia este papel de fazer esse discurso mais virulento, mais duro, justamente porque ele teme consequências jurídicas de ataques à democracia que pode fazê-lo ser preso preventivamente. André, eu queria te ouvir. Andréia e André, tá tão parecido aqui o nome que eu tenho que É falar complicado isso. direitinho para não passar a bola errada. André, eu queria te ouvir um pouco sobre toda essa nossa discussão aqui, que é importante, e dizer também que o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso o Matheus Leitão lembrou, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente tem que admirar também como se conformam as nossas instituições, porque na ausência de um Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos, Donald Trump pode ser eleito presidente por lá. Aqui não é possível porque há esta baliza institucional importantíssima que é o TSE. Agora eu queria te ouvir ainda um pouco sobre o que este caso do Bolsonaro representa no universo de implicações que ele tem, porque tudo é muito grave, mas o mais grave ainda é o caso da tentativa de golpe, que ele está sendo investigado também. O Mauro Cid fala que só chegou nos magrinhos, mas em algum momento chegará a peixes grandes também, né, André? Não, primeira coisa, você citou aí agora o Maurício Randes, e por acaso eu pensei nele hoje, um ex-petista, né? Maurício Randes é uma figura muito importante que tem umas posições, umas avaliações muito interessantes, inclusive contra o petismo. Eu acho bastante interessante, mas não vem ao caso agora, né? Agora, o Bolsonaro, de fato, é inelegível por N questões, né, Afonso? E ele está totalmente cercado, vamos dizer assim. Está cercado das coisas, não tem muito para onde avançar. Para onde ele vai? Para o que ele pode fazer, o entorno dele pode trabalhar. Acabou. É um jogo jogado, como a gente fala, né? Só que, aí você olha os Estados Unidos, que é uma legislação diferente, já teve um caso, inclusive na década de 20, de um candidato à presidência dos Estados Unidos que
foi candidato preso, ele estava literalmente preso e foi candidato. O Bolsonaro está aí, inelegível, mas fazendo e desenvolvendo teses, entre aspas, né? Mas alimentando uma coisa muito grave. E o bolsonarismo é muito forte e me preocupa muito. O que quer dizer? Você não tem muito como enfrentar isso. Quer dizer, você enfrenta, as forças democráticas enfrentam até um certo ponto. Mas a partir dali, você não tem como mais encarar, enquadrar, enfrentar de fato e apresentar respostas reais para essa situação. Isso me assusta, isso me preocupa profundamente, né? Nos preocupa. Então, eu não sei realmente, eu fico pensando no dia a dia, conversando com meus sócios, clientes e tudo mais, para onde a gente consegue avançar com isso, para onde a gente vai com isso, eu não sei. Mas, de fato, é algo assustador. Eu digo, a palavra assustador é a palavra que me define hoje o que é o quadro político brasileiro, dada a realidade do Bolsonaro preso ou não, ou indiciado ou não, não importa. O Bolsonaro está aí. O Bolsonaro é uma realidade e o Jair Bolsonaro é muito maior do que o Jair Bolsonaro. Ele é uma instituição, ele se tornou uma entidade. Uma entidade. E isso complica, embaralha o nosso debate, o nosso dia a dia político. O primeiro evento vai ser agora, as eleições serão, as eleições municipais, nós vamos ter algo muito, muito importante e, digamos, a antessala das eleições municipais agora 24, as eleições gerais 26, a sucessão presidencial, o novo Congresso, que já está ruim esse Congresso atual, mas pode piorar, sempre pode piorar, como diria Luiz Guimarães. Isso que eu ia falar, Então, quem diz isso é o Ulisses. O Ulisses falava isso. Então, isso é uma coisa que pode piorar mais e mais. E como que a gente vai trabalhar isso? Como que nós, que defendemos uma democracia minimamente funcional, estável, o que seja, como nós queremos, Andréia, você, o Matheus, o Zé, todos nós queremos, que a gente quer defender. Como que a gente vai trabalhar isso? Eu não sei. Realmente, isso é uma coisa assustadora e uma eleição que vai ser difícil. Vai ser muito complicada essa eleição agora, no próximo mês. E a direita, como queira você chamá-la, dá o nome, ultradireita, direita real, centro-direita, extremada, whatever. Vai ser algo muito complicado e veio para ficar. Essa é a realidade. Bolsonaro fora, Bolsonaro preso, Bolsonaro não importa. O legado dele está aí. É um legado. Você sabe, e nós André, vamos ter que me preocupa essa questão que você falou e que realmente me deixa assim, até arrepiado de pensar que a institucionalidade e as leis elas chegam até um certo ponto. E ao outro ponto, quando essas pessoas não têm escrúpulos, não é possível chegar. Que é, por exemplo, o que estão fazendo, pelo menos se gestando com inteligência artificial, né? Fazendo fakes com vozes reais, com a cara das pessoas, ou seja, e não há um arcabouço jurídico que nos proteja disso, né? Até há iniciativas da própria justiça de tentar fazer frente, mas há uma limitação realmente até onde é possível chegar. E quem não tem escrúpulo não tem nenhuma limitação, nenhuma barreira. Vai produzindo fake news e desinformação e vai contaminando a sociedade com esses discursos de ódio, enfim, que a gente Afonso, e como enfrentar isso? Como enfrentar Pois é. isso? Eu O acho. Zé, a André, o Matheus podem tentar ajudar, mas é difícil enfrentar isso, né? É uma coisa muito complicada que a gente tem no dia a dia agora, uma coisa que envolve inclusive a gente. Bota a imagem de Claro. nós cinco aqui, Claro. falando, não falei, não sou eu, mas
a voz, a imagem, Até tudo, dizer que não é, é difícil, né? Bom, já então eu vou foi passar uma novela. para o Matheus Leitão, Matheus. Na verdade, eu te jogar numa situação difícil, que é você nos dar uma luz no fim do túnel. O que fazer diante disso é uma coisa difícil para a gente ter uma resposta. Eu acho que uma parte da resposta está no que a gente está fazendo aqui, que é esse debate público, trazendo o que é fato e comentando com compromisso, assim, com a informação de qualidade, né, Matheus? Sim, com certeza, Afonso. Acho que assim, né, o jornalismo de qualidade, que é o jornalismo que o My News faz, inclusive, e outros órgãos de imprensa, isso é importantíssimo para combater, né, as fake news, né, e até tentar fazer um contraponto aí em relação a essas novas tecnologias aí, porque mostra, né, o nosso trabalho, né, a capacidade humana também de apuração aí, né, a nossa expertise aqui como jornalista. Vou fazer 25 anos aqui em Brasília no ano que vem, como repórter, né? Fui repórter, enfim, há 10 anos também, vou fazer 10 anos como colunista, mas nunca deixei de ser repórter. Então, assim, a checagem de informação, tudo isso que a gente faz aqui trabalhando, né, e também a nossa capacidade, inclusive, de entender os cenários políticos, né, que a gente vem aqui há muitos anos cobrindo, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, enfim, cheguei a cobrir o governo Fernando Henrique Cardoso, né? O segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é importante assim a gente entender que ali havia uma social-democracia que fazia um contraponto, uma oposição ao PT, né? Que ao longo dos anos, por tudo que nós vimos aí, a polarização foi sendo substituída pela extrema-direita, liderada pelo Jair Bolsonaro. Então, assim, todas essas avaliações, todas essas informações que a gente vai coletando ao longo dos anos nos fazem, né, acho que assim, capaz de trazer e traduzir o que está acontecendo. E hoje, até para traduzir aqui, Afonso, uma coisa importantíssima, o Jair Bolsonaro arrastou com ele nove, nove militares sendo indiciados num inquérito da Polícia Federal. Isso é uma informação importantíssima. Nós vimos, né, o Brasil tem uma tradição de não enfrentar os seus erros, né, especialmente em relação aos crimes de Estado, né? A escravidão, nunca houve uma reparação no Brasil, é uma tragédia, né, o que foi feito. E nunca houve uma reparação como aconteceu em outros países. Depois veio a ditadura militar, por exemplo, que nunca houve uma reparação. O único país que passou por um regime de exceção sem ter uma justiça de transição, isso é um fenômeno único, só tem aqui no Brasil, e é o único lugar em que a extrema-direita também foi eleita defendendo crimes do Estado, que foi o que o Jair Bolsonaro fez em 2018. Né? Ele defendia torturadores, ele fazia chacota contra pessoas que sofreram tortura, né? Ele defendia o regime, ele colocava torturadores como heróis. Então, o que eles não são. Então, assim, a gente tem que entender que o Brasil vive esse fenômeno único. E é importantíssimo citar esse número, 9 militares. Olha, Afonso, foi um tenente-coronel, um general, um almirante, um contra-almirante, um capitão de corveta, um coronel, um capitão-tenente, um primeiro-tenente. Tem ainda um ex-oficial da Marinha. Então, são nove militares que são arrastados com Jair Bolsonaro. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque os militares nunca pagaram por seus crimes no Brasil. Esse é um fato, né? Os crimes cometidos no regime militar, e nós estamos completando 60 anos do golpe neste ano, nenhum militar nunca foi preso, nenhum militar foi condenado, né, a nenhum dia na prisão, e deveriam ter sido, né? Então hoje a gente vê 9 militares sendo indiciados, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque o Brasil nunca enfrentou os crimes da ditadura, voltou-se como veio Jair Bolsonaro, e usando as Forças Armadas o tempo todo, que se deixaram usar também em determinado momento, até para uma tentativa de golpe. Nós vimos no 8 de janeiro. Pois bem, agora nós estamos vendo aí esses militares indo para o banco dos réus, e é importantíssimo que isso aconteça, se ficar comprovado a participação deles nessa questão das joias, seja nas vacinas, que tem outros militares envolvidos, né? E mais importante ainda, na tentativa de golpe, é preciso que esses militares sejam condenados, e sejam condenados de forma a mostrar para as Forças Armadas, de uma vez por todas, que eles acharam que nunca iam cumprir pena por seus crimes, e agora vão ter que cumprir. A partir de agora, mesmo que o erro cometido no passado, né, de não terem feito isso em relação à ditadura militar, o que para mim é um absurdo, né? A professora Andréa estava dizendo aí,
da questão de não ter anistia, e não tem que ter anistia mesmo, não deveria ter tido anistia ao final da ditadura, porque essa anistia foi feita, Afonso, para preservar e não punir os torturadores do regime, os assassinos do regime que usaram prédios de estados para torturar brasileiros. Eu sempre digo que os quartéis foram feitos para proteger brasileiros, não para torturar, ocultar e matar, né, esses brasileiros. Então, enfim, fica esse registro aí da importância de 9 militares estarem sendo indiciados junto com Jair Bolsonaro neste caso das joias. É importantíssimo isso, Matheus. Realmente eu fico até assim pensando que será um legado da nossa geração a punição a militares, né? E aí, claro que fazendo total distinção entre as Forças Armadas e estes militares que, na verdade, maculam, não é? A própria imagem das Forças Armadas. Então, para o bem das próprias Forças Armadas, que devem ser enxutas, técnicas e defender a soberania nacional, é preciso, sim, que não se passe pano para ninguém que flertou contra a democracia. Olha, eu queria... Pois Esse não, registro. Lideranças das Forças Armadas, oficiais generais, o alta patente, né, comandantes de Forças Armadas, se deixaram levar e se envolveram de forma muito robusta, que a gente pode ver nas investigações, de uma forma a estarem presentes na associação com esses crimes cometidos que nós estamos vendo sendo apurados agora. Então é importante que, por mais que a gente saiba que muita gente nas Forças Armadas que não é golpista, há uma tradição no Brasil das Forças Armadas serem golpistas. Então é muito importante o que você está falando. É preciso diferenciar, sim, as Forças Armadas precisam usar tudo isso que aconteceu para definitivamente não nos colocarem na situação na qual eles rasguem a Constituição, porque o papel deles está descrito na Constituição. Os nossos professores aí podem até falar com mais autoridade do que eu. Mas é isso mesmo. Eu vou me valer aqui de Rui Barbosa, que eu acho que ele sintetiza muito bem isso aqui. Ele fala assim: não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. E tem muito militar da reserva que entra muito bem enquadrado aqui no que disse Rui Barbosa, né? A justiça tem que ser independente de cabelo branco, de ser senhorzinho, de quem quer que seja.